Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Não esquece que você pode se tornar um membro do Caldeirão Furado e assim ter acesso a benefícios como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar aqui nos comentários. O seu comentário também pode ficar em destaque através do botão valeu, ou então você pode mandar sua dúvida lá no Papo Furado, link tá na descrição ou QR Code na tela. Na magia existem regras, estudos, comprovações, artes exatas como poções, feitiços precisos e fenômenos curiosos. Mas a magia não é composta somente de regras. Existem exceções. Afinal, nós estamos falando de algo que faz parte de seres vivos. Então, uma junção de fatores pode fazer com que algo nunca visto antes na magia aconteça. Mesmo que estudado, testado e comprovado por anos, alguma coisa pode acabar fugindo à regra. Se antes do dia 31 de outubro de 1981 alguém perguntasse se era possível sobreviver a uma maldição da morte, com toda certeza a resposta seria não. Afinal, é uma maldição com mais de 500 anos de existência, onde ninguém nunca havia sobrevivido. Mas Harry Potter sobreviveu, e por esse motivo, atrelaram a ele automaticamente poderes e habilidades que ele não tinha. Harry Potter não tinha nenhum poder extraordinário. O poder dele não era superior ao de nenhum outro bruxo, principalmente quando ele era um bebê. O que aconteceu com Harry foi um conjunto de fatores e que nunca pode ser levado como regra, e sim como uma exceção. A noite em que os Potter foram mortos e o Harry atacado definiria para o resto de sua vida fatores muito importantes. E a junção de fatores não parou na noite em que o Harry foi atacado. A noite do ataque dos Potter, da tentativa de assassinato do Harry, também marcaria fatores importantíssimos para o futuro. Aquele ataque definiu parte das coisas como elas seriam. O Harry só sobrevive à maldição da morte naquela noite por 3 principais fatores. Primeiro, em sua sede por poder e para se tornar imortal, Voldemort ultrapassa todos os limites da magia, fazendo até aquele momento 5 Horcruxes. Uma Horcrux já é ruim o suficiente. Já é danoso o suficiente para uma alma. Agora, imagine fazer esse processo 5 vezes. Quando Voldemort foi tentar matar o Harry, sua alma estava dividida em 6 partes. Uma estava no seu corpo vivente e 5 fragmentos encerrados em diferentes objetos escondidos, suas Horcruxes. A cada processo para fazer uma nova Horcrux, a aparência física de Voldemort foi sendo afetada. Mas não só isso, esse era um reflexo do que acontecia com sua alma. E à medida que o Voldemort rompia cada vez mais os limites das artes das trevas, mais instável e frágil sua alma ficava e menos humano ele se tornava. Isso acabava refletindo no seu corpo, na sua aparência física. Segundo fator muito importante, Voldemort era incapaz de compreender sacrifícios e atos de amor, porque para ele o amor era uma fraqueza. Então, uma pessoa disposta a dar sua própria vida, a morrer por outra pessoa, era completamente fraca, porque a morte era para pessoas fracas. Então imagina desistir da sua própria vida, algo impensável para o Voldemort, para salvar outra. Ele nunca acharia que isso teria mais poder do que a imortalidade. E terceiro fator extremamente importante, o laço de Snape e Lilian foi fundamental para o Harry sobreviver. Mesmo o Snape tendo sido responsável por contar parte da profecia ao Voldemort sem saber que se tratava dos Potter, foi um pedido seu que Voldemort poupasse a Lilian. E pelo valor que Snape tinha a Voldemort como comensal da morte, o Bruxo das Trevas disse que daria a chance dela sobreviver, que daria escolha para ela, mas que se ela impedisse, interferisse na sua tentativa de matar o Harry, ele não poderia garantir que não a mataria. E o Snape, a essa altura, já tinha se tornado um espião do Dumbledore. No momento em que ele descobriu que a profecia se referia ao Harry e que a Lilian poderia ser uma vítima, ele já muda de lado. Então, na noite em que Voldemort vai até a casa dos Potter, ele mata o Tiago, sem nem ter chance de se defender, e quando ele chega no quarto onde o Harry está com a Lilian, ela se coloca entre o Bruxo das Trevas
trevas e o seu filho. E o Voldemort ordena que ela saia da frente, falando que ela era uma garota tola que não precisava morrer. Só que a Lilian escolhe morrer pelo filho. Isso é muito importante, muito importante. Ela escolhe morrer pelo Harry, mesmo podendo sobreviver. Então Voldemort a mata, e dessa forma é que o vínculo da proteção sacrificial da Lilian é feita. O que o Voldemort via como fraqueza, como burrice, era um dos pontos que marcaria a sua derrota. Depois de matar a Lilian, o Voldemort vai tentar matar o Harry. Só que o Harry já estava protegido. E a proteção é tão forte, mas tão forte, que quando o Voldemort lança a Maldição da Morte no Harry, a reação daquele feitiço tão maligno, com aquela proteção tão forte, oriunda do sacrifício da mãe pelo filho, causa praticamente uma explosão que destrói o corpo do Voldemort. Nesse momento, a alma tão fragmentada e instável do Voldemort, como nenhuma outra jamais esteve, acaba se rompendo e parte dela, que precisava de um receptáculo para sobreviver, se prende ao Harry, o único ser vivente naquele momento. Então aqui nós já temos duas grandes exceções às regras e leis da magia. Primeiro, o Harry sobreviver à Maldição da Morte, que nós já vimos que não foi nenhuma coincidência, foi uma junção de fatores. Segundo, o Harry se tornar o Horcrux, porque para isso é necessário um ritual, só que, como estamos vendo aqui, as exceções. Por essa razão, o Voldemort não fazia ideia que o Harry era um Horcrux. Ele não fazia ideia que um pedaço de sua alma tinha se fragmentado quando o seu corpo foi destruído pela proteção da Lilian, e que esse fragmento havia se prendido no Harry. Ele não poderia nem imaginar, porque existe o processo para se fazer Horcrux, e ele não fez isso. E como que funciona uma alma pura e intacta? Se você é atacado de forma mortal, sua alma não é destruída. O seu corpo sim, o seu corpo morre, mas sua alma não. A sua essência passa para o próximo estágio da existência, um além-vida, já que a alma é imortal. Só que com a Horcrux, isso funciona de forma diferente. Um pedaço de alma fragmentada precisa de um corpo para sobreviver. Então por isso que quando os receptáculos das Horcruxes são destruídas, a alma em si, o pedaço de alma em si também é destruído, porque para destruir uma Horcrux é preciso destruir o receptáculo de forma irreparável. É o que acontece com a taça, com o medalhão, com o diadema, com o diário, enfim. Então aquele pedaço de alma fragmentado não consegue sobreviver. É diferente de uma alma pura e intacta, que tem seu corpo destruído e não morre, porque ela não precisa do corpo para viver. Já a Horcrux, sim. Por isso que o fragmento de alma do Voldemort se prende no Harry. Essa é a grande exceção. E a partir do momento em que o Harry passou a ser praticamente um hospedeiro para um fragmento da alma do Voldemort, isso conferiu a ele a habilidade de ofidioglossia. Além de sentir dor na sua cicatriz em diferentes períodos da sua vida relacionados diretamente ao Voldemort, ou com as emoções do Bruxo das Trevas ou a proximidade dele, e uma ligação muito única com o Voldemort, nunca vista antes. Mesmo estando hospedado como um parasita no corpo do Quirrell, Voldemort ainda era incapaz de tocar no Harry. E ficou claro o poder dessa proteção quando o Quirrell simplesmente morre agonizando com queimaduras pelo Harry simplesmente ter encostado nele. 2 anos depois de tentar retomar usando o Quirrell, Voldemort finalmente tem sucesso depois de ser ajudado por outro servo. Pedro Pettigrew consegue ajudar o Voldemort, seguindo instruções dele, a criar um corpo rudimentar para a alma que não tinha um corpo, a alma presa à terra que não prossegue por conta das Horcruxes, a alma, vamos chamar de parte principal da alma do Voldemort. Então, depois de conseguir esse corpo rudimentar, ele começa a colocar em prática, junto com o Rabicho, o plano para retomar a sua forma humana e seus plenos poderes. E imaginando que poderia superar a proteção da Lilian e de fato ter acesso ao Harry, tocar no Harry, Voldemort bola um plano para conseguir utilizar o sangue do Harry como parte dos ingredientes para a poção que ele ia usar para retomar sua forma. Dessa forma, o sangue do Harry, que continha a proteção da Lilian, agora corria também nas veias de Voldemort. Ele poderia ter usado o sangue de qualquer inimigo, mas segundo o que ele acreditava, o sangue do Harry o deixaria mais forte porque tinha a proteção da Lilian e assim ele poderia quebrar essa barreira. E de fato, utilizando o sangue do Harry, ele passa a poder encostar no Harry, a atacá-lo, mas isso teria um preço altíssimo. No cemitério, outra grande exceção marca a trajetória de Harry e Voldemort. É de conhecimento que não existe feitiço que impeça, que proteja uma maldição da morte. É possível escapar de uma maldição da morte se escondendo atrás de um objeto ou atrás de uma lápide, como o próprio Harry faz, mas não existe uma magia, um feitiço que bloqueie essa maldição ou uma forma de desfazê-la. Mas Harry, usando o Expelliarmus, consegue fazer isso. Por quê? Nessa ocasião, o que salvou a vida do Harry foi o fato dos núcleos das varinhas dele
e de Voldemort terem vindo da mesma criatura, a pena da cauda de uma fênix, no caso a Fawkes. Isso tornava as varinhas gêmeas, e varinhas gêmeas não podem se atacar, elas se repelem. Como varinhas gêmeas são muito raras e principalmente elas se atacarem, o fenômeno que pode acontecer vindo disso é ainda mais raro, que é o Priori Incantatem. As varinhas não se atacam, elas ficam interligadas, e a varinha que vence acaba forçando a outra varinha a regurgitar seus últimos feitiços. Foi por isso que o Harry teve acesso às pessoas que o Voldemort matou usando aquela varinha, porque tinha sido os últimos feitiços que ele tinha realizado. Então ecos de vida daquelas pessoas saíram da varinha. Se não fosse isso, se fosse qualquer outra pessoa ali no lugar do Harry e tentasse usar um Expelliarmus ou qualquer outro feitiço, essa pessoa teria sido morta. Porque o Harry só consegue escapar disso por essa junção de vários fatores que levaram até aquele momento. A essa altura, Voldemort já tinha feito mais uma Horcrux, fragmentando ainda mais sua alma tão violada. Como ele acreditava possuir 5 Horcruxes, ele queria fazer 6 para ter a sua alma dividida em 7 partes. A parte principal, que era a que estava no corpo dele, e mais 6 Horcruxes, porque 7 era o número mágico mais forte, então ele acreditava que assim seria mais invencível. Então ele transforma Nagini no que ele acreditava ser sua 6ª Horcrux. Após retomar sua forma humana e em plenos poderes, a ligação entre Harry e Voldemort se intensifica, porque agora o Harry não tinha só um pedaço da alma do Voldemort nele, o Voldemort tinha o sangue do Harry nele também, então eles compartilhavam alma e sangue. Harry sente muito mais aflorada a ligação com o Bruxo das Trevas, sendo até capaz de presenciar o ataque da Nagini ao Sr. Weasley como se fosse ele quem estivesse fazendo aquilo. Por essa razão, o Harry passa a fazer aulas de oclumência, porque as regras da magia pareciam não se aplicar entre ele e Voldemort. A ligação deles, tudo era muito incomum. As evidências deixavam claro que, por vezes, quando a mente do Harry estava mais relaxada, mais vulnerável, por exemplo, como quando ele estava dormindo, ele acabava compartilhando, penetrando a mente do Voldemort e compartilhando essas emoções e sentimentos. Depois dessa incursão do Harry à mente do Voldemort, o Bruxo das Trevas acaba descobrindo essa ligação. Ele percebe que essa ligação existe e que o Harry consegue ter acesso a ele e ele consegue ter acesso ao Harry. Então ele usa isso ao seu favor e infiltra uma visão falsa onde o Sirius Black estava no Ministério da Magia sendo torturado pelo Voldemort. E aí ele atrai o Harry para uma armadilha com muito sucesso. Acontece uma batalha entre a Armada de Dumbledore e Comensais da Morte, depois Ordem da Fênix e Comensais da Morte, depois Dumbledore e Comensais da Morte, que na realidade não dá nem pra chamar de batalha, a gente pode chamar aqui que o Dumbledore fez eles de gato e sapato, mas depois acontece um grande duelo ali entre Dumbledore e Voldemort. E nessa ocasião, o Voldemort tenta possuir o Harry pra fazer outra armadilha, tentando fazer com que o Dumbledore matasse o Harry, pra livrar o Harry dessa possessão. Só que quando o Voldemort possui o Harry e o Harry tem a sensação de que vai morrer, ele simplesmente fica emocionado com a possibilidade de reencontrar o Sirius. Então o poder do Harry, que acreditavam ser extraordinário, era na verdade a sua capacidade de amar, o amor que ele tinha. Ele estava lidando com a possibilidade de morrer e o seu pensamento foi direto pro Sirius, de poder se juntar ao padrinho que tinha acabado de morrer. Isso faz com que o Voldemort sinta uma dor excruciante e saia do corpo do Harry, acabe com a possessão, porque ele era incapaz de suportar a essência do Harry. Dessa forma, o Voldemort não tenta mais usar essa ligação, não tenta mais entrar na mente de Harry. Ainda assim, em algumas ocasiões, o Harry tinha esse acesso à mente do Voldemort, não só à mente, mas aos sentimentos muito aflorados. Quando o Voldemort estava com raiva ou estava eufórico, o Harry conseguia compartilhar isso, conseguia sentir isso também. O Voldemort, então, tentando superar essa ligação, não só de mente, mas de varinha com o Harry, sequestra o Olivaras para entender o que ele podia fazer, qual varinha ele podia usar e como ele podia superar essa ligação com o Harry. E aí ele descobre sobre as varinhas serem gêmeas, e aí ele tenta usar outra varinha para atacar o Harry. Usando a varinha de Lucius Malfoy durante a Batalha dos Sete Potter, o Voldemort também não tem sucesso, porque de uma forma surpreendente, a varinha do Harry reage sozinha, com ele praticamente desmaiado, destruindo a varinha do Lucius. Agora, como que isso acontece? Por que que isso aconteceu? Já que o Voldemort não estava usando a varinha gêmea do Harry. Na noite em que o Voldemort atacou o Harry lá no cemitério, as varinhas ficaram interligadas. O Voldemort ficou apavorado, ele ficou muito mais assustado do que o Harry, porque ele jamais imaginaria que aquilo pudesse acontecer. O Harry, por outro lado, tinha até aceitado a possibilidade de morrer naquele local e considerado a morte, inclusive, bem-vinda, coisa que o Voldemort jamais foi capaz de fazer. Então a coragem do Harry
venceu naquela noite. Portanto, a sua varinha dominou a do Voldemort. E esse acontecimento entre as varinhas refletiu a relação de seus donos. A varinha do Harry absorveu parte do poder e das qualidades da varinha do Voldemort. Ou seja, a varinha do Harry captou um pouco da essência do próprio Voldemort, um pouco do poder do próprio Voldemort. Então, 3 anos depois, a varinha do Harry reconhece o Voldemort nessa ocasião, enquanto ele perseguia ali na Batalha dos Sete Potter. A varinha reconhece o Voldemort, ao mesmo tempo um parente e inimigo mortal, e regurgita sobre o Voldemort um pouco da própria magia dele. Uma magia muito mais poderosa que qualquer coisa que a varinha do Lucius Malfoy já pudesse ter feito. Então, por essa ligação, a varinha do Harry passou a conter simultaneamente o poder de sua enorme coragem e a perícia letal do Voldemort. E talvez você se pergunte, mas com todo esse poder, como que a varinha do Harry quebrou? Porque o próprio Harry se pergunta isso. O fato é que essas qualidades excepcionais eram dirigidas apenas ao Voldemort, já que ele mexeu de forma tão imprudente com as mais profundas leis da magia, causando essa ligação tão forte com Harry, que apenas contra ele aquela varinha do Harry era anormalmente poderosa. Nos demais casos, era uma varinha completamente comum. Por isso que a Hermione consegue quebrar a varinha, sem querer. E por fim, outra grande exceção aí que caracteriza e marca muito a ligação entre o Harry e o Voldemort é o maior erro do Bruxo das Trevas, que foi usar o sangue do Harry para retomar a sua forma humana. Ele deu ao Harry a chance de sobreviver mais uma vez à maldição da morte, fazendo isso. Quando Voldemort usa o sangue do Harry, que contém a proteção da Lilian, ele se transforma numa espécie de âncora pro Harry à vida. É muito maluco, porque é como se o Voldemort se tornasse o Horcrux do Harry. Olha que maluquice. E o Dumbledore percebeu isso. O Dumbledore percebe isso quando o Harry volta do cemitério na mesma noite e que o Harry tá contando o que aconteceu. O Dumbledore pergunta se o Voldemort tinha tirado o seu sangue e o Harry confirma. E aí tem um momento que o Harry até pensa que tá meio maluco, que ele sente que ele parece ter visto um olhar de triunfo no Dumbledore por algum momento. E esse olhar de triunfo é isso que representa, porque naquele momento o Dumbledore entende o que aconteceu, porque o Dumbledore, ele só não fazia as magias das trevas, mas ele conhecia. O grande poder do Dumbledore era justamente ter a capacidade de fazer, mas não fazer, não ultrapassar limites. E é daquele momento em diante que o Dumbledore sabe que o Harry teria a chance de sobreviver. Ele tinha um palpite, mas como ele mesmo diz, a maioria dos seus palpites eram certos. É por esse motivo que quando o Harry se entrega pro Voldemort lá na floresta e ele é atingido em cheio por uma maldição da morte, ele não morre. O que acontece é, a maldição da morte do Voldemort destrói a parte da própria alma dele no corpo do Harry, que vivia no corpo do Harry. E o Harry tinha escolha de prosseguir. O Harry podia escolher se ele ia seguir o próximo estágio da existência, de fato morrer, mas ele escolhe voltar pra lutar contra o Voldemort. E essa possibilidade dele voltar, quem deu foi o próprio Voldemort, que usou o sangue dele com a proteção da Lilian. E por fim, mesmo que essa ligação do Voldemort e do Harry tivesse sido encerrada, porque parte da alma do Voldemort havia sido destruída, ainda assim o Harry conseguiu defender um Avada Kedavra com Expelliarmus na batalha final, definitiva. Por que isso aconteceu? Como isso aconteceu? O Harry nem estava usando a sua varinha de Fênix, ela estava quebrada. O Harry estava com a varinha do Draco, que ele tinha dominado. Isso acontece por 2 motivos também. A primeira coisa é que o Harry fez exatamente o que a sua mãe fez. Os feitiços do Voldemort não tinham efeitos duradouros, porque ele se sacrificou, o Harry no caso se sacrificou, tendo a escolha de não fazer, para que o Voldemort fosse derrotado, para que outras pessoas pudessem sobreviver. Ou seja, o Harry também fez uma proteção sacrificial. Mesmo que ele não tenha de fato morrido, mas ele teve a intenção e se entregou para morrer. Ele não fazia ideia que ele poderia sobreviver àquilo. Ele de fato achou que ele estava morrendo. E a outra razão é porque a varinha das varinhas pertencia ao Harry. Ele era o seu legítimo mestre. E a varinha se recusa a atacar, nesse caso, o seu legítimo dono. Por que a varinha não fez isso lá na floresta? Porque na floresta o Harry não reage. Ele simplesmente deixa. Ele aceita a morte. Naquele momento a lealdade da varinha já pertencia a ele, mas parece que ao aceitar a morte e ao ser atingido por uma maldição da morte e ter sobrevivido novamente, a varinha das varinhas definiu o Harry como extremamente poderoso. Assim, quando o Voldemort lança a maldição da morte e o Harry lança um Expelliarmus, sim, os feitiços se chocam. Então isso acontece por esses 2 motivos. Os feitiços do Voldemort não estavam sendo duradouros por conta do sacrifício do Harry e porque o Harry era o dono legítimo da varinha. Então mais essa exceção
ocorre, e naquele caso a maldição da morte acaba ricocheteando e matando o próprio Voldemort. Se qualquer bruxo tentasse fazer essas coisas, não teria dado certo, porque tudo que aconteceu com o Harry e com o Voldemort foi essa junção de fatores. Foram coisas que foram acontecendo para gerar este grande resultado. Essa era a extrema ligação entre o Harry e o Voldemort, e como ela gerava grandes exceções no mundo da magia. Eu gosto de imaginar que estudiosos do mundo bruxo tenham pesquisado muito o caso do Harry e do Voldemort e da ligação deles, porque com certeza são fenômenos muito interessantes. E aí, agora você entendeu de uma vez a ligação entre o Harry e o Voldemort, como ela funciona? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. A gente se vê num próximo vídeo aqui do Caldeirão Furado, e até lá, mal feito feito.